Vamos falar agora de Esdras e Neemias. Esdras e Neemias, apesar de serem dois livros até com nomes diferentes, aqui nesse nosso estudo nós vamos ver esses dois livros juntos. Vamos lá. O retorno dos israelitas para sua pátria ocorreu em três fases. Em 538 a.C., Ciro, o rei persa, emitiu decreto que deu liberdade aos judeus para regressarem a Jerusalém e reconstruir o templo, liderados por Zorobabel. Em 458 a.C., outro grupo voltou sob liderança de Esdras para reconstruir a casa do Senhor, conforme registrado em Esdras 7, 27. Por fim, em 445 a.C., Neemias, alto funcionário da corte persa, recebeu permissão para reconstruir os muros da cidade, conforme relatado em Neemias 2. Esdras, escriba hábil, versado no conhecimento das escrituras e zeloso, entregou-se à sublime tarefa de ensinar a lei ao povo. Ele foi o primeiro sofer, né? Sofer é uma palavra hebraica que significa escriba, ele foi o primeiro. Quem é o autor, né, desses dois livros, Esdras e Neemias? Esdras e Neemias formam um só volume no Antigo Testamento hebraico, eles aparecem juntos, não tem a divisão como nós temos na Bíblia protestante, na Bíblia que nós usamos. Uma grande maioria dos estudiosos atribui os livros de Esdras e Neemias ao cronista pós-exílico Esdras. Então dão a autoria desses dois livros a Esdras. Embora não se possa afirmar com certeza absoluta se foi o próprio Esdras, né, quem escreveu esse livro, ou se foi um autor compilador anônimo, a tradição judaica considera Esdras o escriba, o cronista da história narrada em 1ª e 2ª Crônicas, e Esdras e Neemias. Então fica por conta aí desse camarada, ok, gente? Dando continuidade aqui, qual o tema, então, do livro de Esdras e Neemias? A reconstrução do templo. Qual é o tema? A reconstrução do templo. A primeira preocupação que o povo teve foi a de reconstruir o templo. É verdade que num determinado momento, conforme a gente pode ler, se eu não me engano, no livro do profeta Ageu, o povo meio que abandona esse entendimento da importância de reconstruir o quê? O templo. E eles se dedicam a reconstruir as suas próprias casas e acabam deixando um pouquinho de lado a reconstrução da casa de quem? De Deus. Mas eles são exortados e eles retornam a essa obra. Então o tema principal desses dois livros, Esdras e Neemias, é exatamente esse: reconstruir o templo. O livro registra como Deus cumpriu as promessas feitas aos profetas ao fazer regressar seu povo do cativeiro, principalmente Jeremias, que falou que o cativeiro duraria 70 anos. Relata a restauração material, moral e religiosa da nação depois do cativeiro. A fidelidade de Deus é contrastada com a infidelidade do povo. Pouco tempo depois de terem regressado à sua pátria, cercados de várias promessas divinas, o povo se deixou influenciar pelos inimigos e interromperam temporariamente a reconstrução da casa de Deus. Para animar o povo, Deus levantou Ageu e Zacarias, vaticinando-lhes que, profetizando que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Mesmo assim, a obra é embargada, só retornando à construção com a vinda de Esdras em 458 a.C. Detalhe que Ageu e Zacarias são citadas como pessoas que ajudavam na reconstrução. Como é que eles ajudavam? A palavra fala, profetizando, eles eram profetas. Olha só, eles ajudavam profetizando, eu gosto muito desse versículo, eles os ajudavam profetizando, abrindo a boca e dizendo, olha, anima, faz, a glória dessa última casa vai ser maior que a primeira. Todas eram palavras motivacionais, palavras inspiradoras, para encorajar o povo a dar conta daquele desafio que era a reconstrução de quem? Do templo e da cidade de Jerusalém. A esfera de ação, o período que esse livro cobre, né? Esdras e Neemias, que esses dois livros cobrem. O livro de Esdras registra dois períodos distintos. Do capítulo 1 ao 6, transcorre cerca de 23 anos, olha que interessante, iniciando pelo decreto de Ciro, rei da Pérsia, que aconteceu em 538 a.C., permitindo o retorno do primeiro grupo de exilados a Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel, para a reedificação do templo. Ok. Há um intervalo de quase 60 anos entre os fatos narrados nos capítulos 6 e 7, né? 60 anos depois, em 458 a.C.,
outro grupo de exilados, liderados pelo escriba Esdras, retorna a Jerusalém. Em linhas gerais, os livros relatam a história pós-exílica, desde aproximadamente 538 a.C. até depois de 433 a.C., um período de cerca de 100 anos. Quais foram os personagens chaves? Ciro, Zorobabel, Ageu, Zacarias, Dario, Artaxerxes e Esdras, e seria uma injustiça a gente não citar quem? Neemias, né? Que com certeza foi uma pessoa-chave, né, nesses dois livros, Esdras e Neemias, ok?